Olá, bem-vindos ao Água na Primeira Pessoa, um podcast que visa conhecer aqui os nossos colegas e tudo em primeira mão. Eu sou a Carolina e tenho comigo hoje o Júlio Silva. Bom dia, Júlio. Bom dia, Carolina. Tudo bem contigo? Está tudo bem. Pronto, eu queria começar aqui com um pequeno mote, porque sei que tens 37 anos de casa. Correto. E isso é uma coisa que, antes de mais, deixa-me parabenizar-te, porque não é toda a gente que consegue esse feito. São mesmo muitos anos a trabalhar para o mesmo, com o mesmo foco, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, que acredito que tenhas. Mas eu queria recuar aqui um bocadinho. Antes de começarmos nestes 37 anos de casa, queria tentar aqui perceber contigo o que é que foi antes de chegar a estes 37 anos de casa. Pronto, assim, eu estudei no secundário. Quando estava no secundário apareceram os cursos, ou seja, voltaram a aparecer os cursos técnico-profissionais e eu candidatei-me. Pronto, entre 60 candidatos eu fiquei em 8º lugar e fui tirar um curso profissional de eletricista, porque eu sempre adorei tudo o que era relacionado com eletricidade e com o ambiente, com ciências da natureza, como se dizia na altura. E entanto fui tirar esse curso. O curso foi um curso intensivo de 1 ano e 6 meses, com um estágio de 6 meses, onde estive no Hotel Flórida. Depois, fazendo esse estágio, acabou o curso, comecei a minha atividade profissional a trabalhar numa empresa que fez algumas obras públicas na altura, uma escola secundária em Pinhel. Hoje o Instituto, que é o Instituto Ricardo Jorge, na altura era a Escola Nacional de Saúde Pública, vários empreendimentos e depois, entretanto, fui para a tropa. Bom. Quando saí da tropa, vim então trabalhar para uma empresa que se chamava Só Técnica, que, por sinal, estava a iniciar a construção das hectares da cidade de Lisboa. Interessante. Eu gostava só aqui de tentar perceber, tu quando foste para a tropa, lá, porque eu sei que na tropa, quem faz tropa também tem cursos profissionais lá dentro, Correto. consegue direcionar-se assim, Sim, de alguma forma lá dentro. Sim, o teu percurso foi sempre foi na sempre mesma ligado área? à eletricidade, exatamente. Eu na tropa fui para a AML, que era a Escola Militar de Eletromecânica, que é em Paço de Arcos. Fiz lá toda a minha carreira militar durante 16 meses. Fiz lá um curso que era um curso técnico de eletricidade auto, ou seja, onde dei aulas a instruentes, porque eu pertencia ao curso geral de milicianos, ou seja, fui segundo Furriel e depois Furriel, onde dei aulas, pronto, chegamos aos recrutas. Exatamente, acho que é muito importante também conhecermos aqui um bocado do vosso passado, porque ao fim e ao cabo é aquilo que vocês também constroem a pessoa que vocês são. Exato. Para hoje em dia, acredito que a postura que hoje tens hoje em dia também advenha muito das experiências que adquiriste no ao longo passado. sim, exatamente, do passado, da própria camaradagem, principalmente na tropa, eu aprendi bastante. Ok. Ou seja, a camaradagem era uma das coisas muito importantes para nós. Eu quero muito perceber aqui, porque ainda há pouco estávamos aqui a conversar um bocadinho, e eu quero muito tentar perceber aqui contigo em que momento da tua vida é que se insere as festas que fazias com os teus amigos. É assim, isso insere-se, ainda estava no secundário. Um amigo meu do secundário ou seja, ele trabalhava, andava a ter aulas na altura no Ateneu Comercial de Lisboa, e o Ateneu Comercial de Lisboa tinha uma chamada cabine de som, que dava som para todo o edifício e organizava também festas. E então ele convidou-me com outros colegas e fomos começar, durante 4 anos, organizávamos festas no Ateneu Comercial de Lisboa, as chamadas festas de Carnaval, passagem de ano, as festas comemorativas, por exemplo, da Cruz Vermelha, de musculação, de culturismo. Ou seja, nós fazíamos toda a parte de som e luzes. E eu, durante 4 anos, tive ali. Após esses 4 anos, os meus colegas saíram, eu acabei por sair também, e depois acabei por ir para um grupo de jovens na minha paróquia, na altura eu pertencia à paróquia de São João, onde comecei a organizar festas. Também com uns amigos meus do grupo de jovens, que hoje, por acaso, um deles é o meu compadre, e organizávamos festas, lá está, de passagem de ano, de carnaval, noites de fados. Uau. Festas para os idosos, em que tínhamos, era um salão onde organizávamos, punhamos luzes, sistema de luzes e sistema de som.
Tu continuas a fazer parte da mesma paróquia? Não, eu depois, entretanto, nós, a paróquia de São João, a freguesia de São João desapareceu, passou para a freguesia da Penha de França e, entretanto, depois os jovens, nós já não éramos jovens, os jovens fomos dando lugar a outros jovens e nós fomos saindo, não é? Nós estivemos lá durante 10 anos. Mesmo assim, há 10 anos... Sim, eu tive até aos meus 20, até basicamente ir para a tropa, até aos meus 21 anos, organizei festas na paróquia. Eu acho que consigo perceber que um pouco daquilo que estou a perceber de ti é que és uma pessoa muito dedicada, porque foram 10 anos na paróquia. Sim. E agora 37 anos de carreira, não é? O que é que tu nos consegues dizer assim mais ou menos na Tejo Atlântico? O que é um dia normal na manutenção, que é o teu departamento? Sim. O que é um dia normal no teu departamento? Um dia normal é assim, avarias são constantes. Um dia normal no meu é de manhã organizar muitas vezes requisições que tenho que enviar, verificar materiais, se vieram, se não vieram, corrigir algumas coisas, por vezes ir fornecer peças ao prestador de serviços, seja porque eu giro um bocado o armazém que está aqui, ou seja, um armazém só daqui da ETAR, onde temos algumas peças, não é um armazém central, é onde temos algumas peças para socorrer as próprias avarias instantâneas que vão acontecendo na ETAR. Exato. Eu corrijo-me se eu estiver errada, Sim. porque também não tenho um entender muito grande, estou a aprender convosco e acho que isso é fundamental e que a aprendizagem contínua que nós temos com este contacto mais humano, vocês a explicarem, eu fazer perguntas, Exato. vocês a explicar, acho que é assim que todos aprendemos e acho que é uma coisa muito boa. Corrijo-me se estiver errado, ok? Ok. Aquilo que eu entendo aqui pela manutenção e mesmo pelo próprio departamento é que é o apoio, é o grande apoio daquilo que também se faz na operação. Correto. Vocês, para mim, no meu entender, não sei se é o factual ou não, mas tu podes corrigir-me se não for, andam um bocadinho aqui de mãos dadas. São dois departamentos que precisam muito um do outro, Exato, correto? corretamente, até porque quando nós iniciámos aqui, ou seja, quando as ETARs, que agora fábricas de água, iniciaram a sua atividade, a manutenção nunca esteve desagarrada da operação, fazia parte integrante, ou seja, por cada ETAR havia um eletricista, aliás, um eletromecânico e um mecânico. Exato, era mais ou menos esse o entender que eu tinha e a perspectiva que eu tinha e que vou tendo, à medida que vou falando e conhecendo melhor também os colegas, vou perceber que, já tinha referido no episódio anterior com o Francisco, que nós éramos aqui todos a trabalhar em prol de uma coisa, somos todos com um propósito, Correto. temos todos a mesma missão e de facto eu acho aqui muito interessante que o Departamento da Manutenção às vezes não tem essa exposição ou também não tem assim tanta voz. E era isso que eu gostava também de dar aqui. É correto, pronto, é assim, se não houver manutenção, se não houvesse manutenção, é impossível a operação conseguir operar e ter resultados, porque os equipamentos funcionam, avariam, alguém tem que os reparar. Exatamente, eu acho que numa perspectiva eu acho que talvez nós não vamos nunca conseguir, hoje em dia com o avanço das tecnologias, e eu vou-te explicar aqui um bocado o meu raciocínio, com o avanço das tecnologias, que nós também já temos aqui a telegestão, mas depois vamos falar se calhar um bocadinho sobre isso posteriormente, mas com o avanço aqui das inteligências artificiais, aqui com o avanço da vida no geral, no que é o grosso da vida e para aquilo que nos estamos a preparar, eu acho que o trabalho da manutenção nunca vamos conseguir substituí-lo por uma máquina, não. A sua integridade, porque não. É sempre preciso a mão humana. É sempre preciso a mão humana para reparar e não só, é assim, apesar de termos a telegestão, é assim, à distância, ninguém consegue colocar equipamentos, ou seja, deslastrar o equipamento que funcionou e avariou e arrancar, por exemplo, com o equipamento de reserva, porque as estações não são automatizadas. São chamadas semi-automáticas, porque ok, tenho uma bomba que até à distância eu consigo pô-la a trabalhar ou pará-la, mas depois tenho a montante dessa bomba válvulas de seccionamento que são manuais. Ou seja, elas não, para estarem a trabalhar, eu por exemplo, para substituir uma bomba, a bomba de reserva por uma que esteve a atuar, teria de abrir a válvula de entrada e fechar a válvula de entrada da outra, abrir a válvula de saída de uma e fechar a da outra, quando todas as válvulas são manuais. Ou basicamente tudo o resto. Por isso necessita mesmo da operação da mão humana. Claramente. Eu acho que gostava de tentar agora começar
é entrar mais no foco do que é e o que foi e o que são, porque ainda não te foste embora, o que é os 37 anos de carreira que tu constróis, o que é que levas, quais é que são as experiências que tu tens para nos transmitir, que coisas é que nos podes dar a conhecer. Queria tentar agora perceber um bocadinho mais do teu lado pessoal, mas com trabalho, se é que me faço entender. Sim. É assim, levo experiências boas, outras más, como tudo, não é? Exatamente, a balança para estar equilibrada tem que ter um peso e uma medida de ambos os lados. Assim, eu sempre gostei do que faço, porque é o que eu disse no início, eu consegui aliar a minha vida profissional a dois aspectos que eu sempre gostei, que é ciências da natureza, ou ambiente, e eletricidade. Sentes-te realizado nesse aspecto? Sim, sim, até porque agora já não, mas durante muitos anos, ou seja, até à entrada da empresa Cimtejo, nós, os eletromecânicos, éramos os segundos da ETAR. Éramos as pessoas responsáveis na ausência do chefe de ETAR. Queres-me explicar aqui um bocadinho, eu sei que já estiveste em várias ETARs, queres-me explicar Sim. um bocadinho como é que foi o teu percurso nestas 3 ETARs onde estiveste? Sim, eu comecei, ou seja, eu entrei para a empresa, ou seja, eu comecei na parte ligada às ETARs em 1989, com a construção da ETAR de Beirolas, Chelas e Alcântara. Eu trabalhava para uma empresa que era a Sotécnica, que foi quem fez a parte elétrica destas 3 ETARs. Em 1990, por depois de ter sido contactado mais do que uma vez pelos franceses, que na altura era a Degremont, eu acedi a vir trabalhar para eles. E pronto, durante 4 anos trabalhei para a Degremont. Comecei a trabalhar na ETAR de Chelas, ou seja, aliás, o meu primeiro trabalho nas estações de tratamento foi na ETAR de Alcântara, a retirar lamas para contentores dos filtros de banda. Foi o meu primeiro dia de trabalho no que era ligado às ETARs. Só assim uma pequena parte, para quem não sabe o que são os filtros de banda, Sim. Uma pequena explicação Sim, sobre o que é que... filtro de banda são 2 telas onde a lama é retirada e é prensada. É retirada a água e que dá origem à lama. A lama que nós vimos sair hoje em dia em galeras. Na altura não eram centrífugas, eram filtros de banda. Ok, obrigada. Pronto, foi o meu primeiro trabalho. Depois tive cerca de 1 ano e 4 meses em Chelas. E isto porquê? Porque na altura estava em Chelas e nós íamos, ou seja, a Degremont, com uma obrigação legal perante a Câmara de Lisboa, tínhamos que fazer ensaios de eficiência durante um mês de cada linha. Ora, eu como me especializei, na altura lá, tinha especializado em cloro, e porque tive uma formação com um técnico alemão, e para fazer esses ensaios era precisar adicionar cloro no final da linha de tratamento. Ora, acontece que ao fazermos os trabalhos os ensaios em Chelas, depois era preciso alguém coordenar os ensaios de Alcântara, que tinha cloro. E então eu pediram-me para ir para Alcântara durante 3 meses. A realidade é que foram 3 anos e pouco. Exatamente, pronto, fiz 4 anos, depois em cerca de 3 anos e pouco, 4 anos em Alcântara. Depois, a partir de 1994, vim para Beirolas. E aqui ficaste? Ou seja, não. Não? Não. Ai, Vim para Beirolas em 1994, se não estou em erro, também em março ou fevereiro. Pois, tu já estiveste em 7 sítios diferentes, Exato. Já fizeste 7 rotações. Sim, eu posso dizer, pronto, inicialmente começo numa empresa que se chama Degremont, depois a Degremont não fica, cria-se uma empresa que se chama Listrata, por sua vez a Listrata foi criada só para uma transição entre Degremont e uma empresa municipal, que depois surge, 1 ano e pouco depois da Listrata, que é a Emarlis. Aí tivemos 7 ou 8 anos e depois passamos para a Cimtejo durante 13 ou 14. E depois para a LVT, para a EPAL e depois Águas do Tejo Atlântico. Ou seja, no total foram 7 empresas, sensivelmente. Eu acho interessante porque as empresas mudam, regeneram-se, sim, mas vocês mantêm-se, vocês são a nossa constante. Exato, digamos que o pessoal operacional manteve-se quase sempre. Raramente houve uma ou outra pessoa que saiu, mas nesta transição de empresas mantiveram-se quase sempre. Pronto. E como eu estava a dizer, vim para aqui em 1994,
quando iam-se iniciar as obras de preparação da Expo 98. Ou seja, eu assistia toda a demolição, toda a construção de todo o Parque Expo, que é hoje em dia. Tu também tiveste, num período tão grande de carreira, tu viste a transição do que era uma etar para uma fábrica de água, porque hoje em dia há essa diferença. Nós passámos de etares para fábricas de água. Sim, porque é verdade, passámos, mas também é verdade que a etar de Beirolas, quando começou a elaborar, em dezembro de 1989, já trabalhava com água industrial. Nunca trabalhou com água potável. A água potável só era utilizada para a preparação do polímero. Todos os equipamentos, todos os arruamentos, toda a jardinagem era regada com a própria água da etar, em 1989. Ou seja, era a única estação que já trabalhava com a sua própria água reciclada. Não com a qualidade que hoje tem, mas que já trabalhava com essa água. Pois, eu acredito que a qualidade da água que sai efetivamente aqui das nossas instalações hoje é muito. Aliás, até temos aqui Exato. a Vira, que não nos deixa mentir, exatamente, não é? Que é água, cerveja feita com água à saída da etar de Beirolas. Exatamente, nasceu aqui o projeto. Exatamente. Pronto, e estive aqui nessa altura na construção, depois estive aqui durante 13 anos, saí daqui em 2008 e fui para as obras da etar de Alcântara, que é hoje em dia. Sim, que já são fechadas, são instalações fechadas. Sim, exatamente, ou seja, na altura, como precisavam de pessoas com algum conhecimento de obras e pronto, acabei por ir para Alcântara e estive lá 9 anos. Depois, após um acidente de trabalho que tive que deixar de exercer a profissão que tinha, então vim novamente para Beirolas, dar apoio à manutenção. Mas então quer dizer que tu estavas noutro departamento que não manutenção inicialmente? Não, sempre manutenção, sempre estive na manutenção, sempre. Foi como eletromecânico ou seja, neste caso desde os anos 90, desde 1990 até 2017, sempre exerci a profissão de eletromecânico na empresa. Eu não consigo ver, nem consigo bem quantificar o que são 17 anos a exercer a mesma profissão, porque hoje em dia eu sei que existe aqui algum... Não é um preconceito, é um estigma em relação aqui mais às pessoas um bocadinho mais jovens, sim, de sairmos de trabalhos, sei que às vezes é um bocado complicado. Qual é que é a motivação que tu tens para continuar 17 anos? A motivação é gostares de fazer o que fazes. Basicamente é gostares do que te fazes, da profissão que tens. Isso é que é a motivação. É gostares de fazer aquilo que gostas de fazer. Exatamente. E o que é que tu achas que se eu chegasse ali à Copa e perguntasse a um colega que palavras é que tem a dizer sobre o Júlio Silva, o que é que achas que eles diziam? Não faço ideia, mas se calhar que é uma pessoa muito prestativa, porque sempre que têm um problema ligam ao Júlio para resolver, seja um problema com a máquina de café, seja um problema no sanitário, seja um problema na etar porque há isto que disparou e não sei como é que se faz, ou pronto. É verdade que a gente ao longo desta vida profissional vai ganhando muita experiência e, digamos, muita informação. Exatamente. E informação que eu acho que é sempre necessária ser transmitida, porque eu sinto que o vosso trabalho não é um trabalho estático, no sentido em que vocês também têm que estar em constante evolução. Sim, vocês têm que estar sempre a receber conhecimento para poderem trabalhar no atual. Sim, isto é um trabalho não temos exatamente o mesmo trabalho todos os dias, não há um dia igual ao outro, todos os dias são diferentes, todos os dias as avarias são diferentes, o mesmo equipamento pode ter dezenas de avarias diferentes. Qual é que é assim, se calhar, o equipamento que te dá mais, entre aspas, de trabalho, aquele que é mais demoroso de reparar, aquele que é mais demoroso e também está sempre ao fim e ao cabo, foi se calhar... como eu disse, eu até na altura, fazia isso, hoje em dia já não faço, hoje dou apoio à manutenção. Sim. Mas na altura os equipamentos, principalmente tudo o que era ligado a bombagem, parte de bombagem e quadros elétricos, sempre foi uma das coisas que eu sempre disse às minhas filhas, que às vezes faziam-me esta pergunta, quanto tempo é que demoras a reparar a avaria? Eu disse, olha, a avaria pode demorar 1 segundo, como pode demorar 1 semana, porque a gente nunca sabe o tipo de avaria que vai apanhar. Há aquela avaria que a gente vê e ok, o problema está aqui e resolve-se no momento, e há outra que andamos ali dias e dias e dias a analisar e até descobrimos qual é o problema.
E posso dizer que na minha vida profissional houve avarias que eu resolvi que eu não consegui saber exatamente qual era o problema. Ok. Ou seja, a avaria ficou resolvida, mas se me perguntares aonde é que estava o defeito, onde é que estava a avaria, eu disse, não sei. Porque, ou seja, mexíamos em tanta coisa, dávamos a volta a tanta coisa, que se calhar era um somatório de fatores que dava origem à reparação da avaria. Exato, às vezes a solução está em reparar todos os pequenos problemas, Exatamente. reparas todos os pequenos problemas e depois quando dás por ti a solução já está feita e tu nem percebeste bem se calhar como é que conseguiste resolver, porque já resolveste tantas coisas até chegar ali. Não podem dizer assim, o problema estava aonde? Epá, não sei. Há aquelas que a gente nitidamente, porque há aquelas avarias que eu dizia a nível elétrico, a gente olha, queimou, ok, foi isto que queimou. Mas há algumas, isto deixou de funcionar, porquê? Exato. E atenção, hoje também há muito mais apoio que não havia antigamente. Hoje temos estamos mais ligados com a parte de automação, e que antigamente era tudo muito fio a fio, relé a relé, e tínhamos que bater circuito a circuito, que hoje já temos já é diferente. A evolução, exatamente. A evolução do sistema, sim. Apesar que ainda hoje há avarias que não se conseguem resolver, se andar ali 2 ou 3 dias, eu vejo isso pelos meus colegas, que andam ali 2 ou 3 dias para tentar resolver uma avaria. Sim, eu acho que é uma questão generalizada na realidade. Sim. Há avarias que demoram muito mais tempo, há outras que demoram menos. É verdade, e depois trabalhamos num ambiente que é muito, como é que eu ia dizer, é um ambiente que é muito corrosivo. Ou seja, para o material elétrico, o ambiente é muito corrosivo. Porquê? Porque nós não temos, supostamente os quadros elétricos deviam estar chamadas nas salas limpas, com ar-condicionado, condições climatéricas favoráveis, as salas estarem pressurizadas, mas não, nem hoje, quando se faz uma fábrica de água de raiz, se tem em conta isso. E o ar anda contaminado com sulfídrico, e acaba por oxidar os equipamentos todos. Claro. E aí, isso é uma das grandes causas das avarias a nível elétrico. Ok, agora eu queria voltar aqui. Já passámos aqui, ao longo deste episódio, já passámos aqui o início de o Júlio antes, o Júlio depois, e eu agora também queria saber aqui um bocadinho mais do teu lado pessoal, sim, de como é que estás agora, o que é que tu sentes neste preciso momento da tua vida, agora é um bocadinho mais pessoal, não é tanto sim, de trabalho, o que é que tu perspectivas para ti? Assim, o que eu perspectivo para mim, eu espero, pelo menos ainda estar aqui mais... Pelas minhas contas eu queria ser mais um aninho, porque pronto, para as pessoas que não sabem, há pessoas que aqui sabem, mas a grande parte da empresa não sabem, o Júlio já está reformado. O Júlio teve um acidente de trabalho, ou seja, eu vou recuar um bocadinho no tempo, eu tive um acidente de trabalho em 1996 aqui na Etar de Beirolas, ou seja, fiz uma hérnia discal. E a hérnia discal andou cá durante muitos anos, cerca de 20 anos. Ao fim de 20 anos ela que deu problemas e eu tive que ser operado. E fui operado de urgência a 2 hérnias discais, onde tenho uma ortodese na coluna, ou seja, uma prótese. Mais tarde, já a trabalhar aqui em Beirolas, voltei a ter uma recaída e voltei a ser operado à coluna por mais uma outra hérnia discal. Pronto, e na altura, depois isto teve que ir a tribunal com a companhia de seguros, e onde me foi diagnosticado que eu fiquei com uma série de sequelas, de problemas, e que não poderia exercer mais a minha profissão. E então andei em tribunal com a companhia de seguros e fui reformado pela companhia de seguros. Ou seja, a companhia de seguros, porque visto que eu não podia exercer a minha profissão, posso exercer sim outra, mas como eletromecânico, ou seja, fazer reparação de equipamentos, não poderia. Estás aqui na parte do apoio. Da parte do apoio à manutenção, exatamente. Mas o conhecimento, aqui esta parte então é muito importante, porque o conhecimento tu continuas a preservá-lo e a mantê-lo. Sim. Podes não estar no ativo com os trabalhos mais pesados, mas o conhecimento, a cabeça, o crânio... E tento ajudar sempre que possível todas as situações. Pronto, e eu pretendo ficar aqui se calhar mais, eu vou fazer 60 anos para julho, pretendo ficar se calhar até aos 61, 62 anos, não sei. Tudo vai depender, eu tenho a minha filha a tirar uma segunda licenciatura, tudo vai depender dela, como é que vai correr a vida dela, mas eu não me vejo ficar aqui até aos 66 anos, não. Eu vejo-me ficar aqui, 60, 61, 62 por aí,
porque outra das coisas que gosto muito de fazer é viajar, é conhecer, Já fizeste passear. muitas viagens? Já fiz algumas, gosto de passear. Tenho também uma caravana. Ai, que divertido! Tenho uma Então caravana. aposto que sabes os melhores parques onde... Sim, eu digo-vos que, pronto, eu gosto muito de ir para fora, não em Portugal. Ok. Os parques em Portugal, para mim, deixam muito a desejar. Gosto muito de ir lá para fora, principalmente Espanha. Já fui até Andorra. Pronto, disto de caravana. E depois já fui outras viagens que não de caravana. Porque também derivado da minha situação de ter sido operado, às vezes não, dependendo da altura, não é muito favorável aí eu fazer tantos quilómetros, exato. exato. Normalmente sou sempre que conduzo, apesar da minha mulher ter carta e a minha esposa e a minha filha terem carta, eu, para conduzir aquilo, tenho que ter uma carta especial, porque tenho que ter uma carta de ligeiros com reboque. Pronto. E vejo-me daqui a mais 2 anos a dizer adeus. Gostei muito de trabalhar aqui, mas a ir passear. Acho que fazes muito bem. Porque, Acho que 38, na altura 38 ou 39 anos exatamente. de carreira são suficientes. Acho que sim. Olha, eu quero agradecer-te imenso por ter estado aqui à conversa connosco, para podermos conhecer a ti e ao teu trabalho. Obrigado. Agradeço muito teres aceito o convite e é fundamental, era o que eu estava a dizer, tu és o apoio à manutenção, mas tu continuas a ser o nosso conhecimento, a pessoa a quem possivelmente nós vamos à procura para buscar É verdade, essas sim, informações. muitas vezes ligam para saber de certas e determinadas informações. Exatamente, há coisas que se calhar nós mais novos ainda não conseguimos atingir porque se calhar ainda não temos o conhecimento. Sim, o tempo de experiência. Exatamente, e assim contigo e com todos os nossos colegas é sempre um gosto ouvir-vos e receber esse conhecimento, é mesmo um gosto muito grande. Okay. E obrigada por isso, Júlio. Obrigado também eu. E assim terminamos mais Água na Primeira Pessoa e encontramos-nos no próximo episódio. Obrigada, até já.